eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade aqui com o computador. Meu computador estava um pouco devagar e foi por isso que eu atrasei alguns minutos. Eu peço desculpas aí a todos vocês. Queria agradecer também todos os presentes, né, nessa sexta-feira à noite, o pessoal que está aí querendo aprender. Que legal, espero que a gente possa aprender bastante juntos. Queria também, antes de mais nada, agradecer a Cleancogo Mais, né, principalmente a Nathalie, o Jean, também a Mônica, que eu estou conhecendo mais agora, né, pela oportunidade de eu passar esse curso para vocês e de estar nessa parceria, que eu acredito que vai ser muito produtiva para todos nós. Bom, para a gente começar, primeiro eu não estou conseguindo visualizar o chat. Eu não sei porquê. Eu estou escutando um tim-dum, e eu não sei o que é. Eu não sei se é o chat ou... Nath, me ajuda. Tem uma coisa piscando aqui, eu vou clicar nele. Oi, Valesca, Ai, tá me ouvindo? encontrei. Uhum. O barulhinho é das pessoas entrando. Ah, tá. Tá bom? Tem como eu tirar esse barulhinho? Não. Boa pergunta, vou tentar descobrir aqui. Aí eu tiro. Ah, tá bom, entendi então. Bom, de todo jeito, agora eu encontrei o chat porque ficou piscando. Aí eu consegui visualizar. Eu vou então... Deixa eu tirar aqui da tela cheia. Para eu conseguir passar os meus slides. Espera aí só um pouquinho, gente. Pronto, vocês estão vendo a minha tela, é isso? Isso, a gente tá vendo sua tela. Mas aí se eu for para apresentar slides, aí eu não consigo mexer nos slides. Consegue sim. Daí você clica em cima da tela e vai mexendo pelas setinhas. Ah, tá bom. Então, clica em cima da tela. Ai. Achei, pronto. Bom, gente. Pronto. Agora não vai ter mais nenhuma dificuldade, creio eu. Bom, gente, novamente, muito obrigada a presença de todos vocês aqui. Agora fez um barulhinho meio diferente. Hoje, então, nós vamos falar sobre observação do comportamento, né? E é uma aula focada em neuropsicologia clínica infantil. Sempre que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Pelo chat. Eu vou tentar respondendo assim que as dúvidas forem aparecendo, mas caso não seja possível, eu vou só terminar o raciocínio para depois eu responder as dúvidas de vocês. Tudo bem? Me apresentar, né? O meu nome é Valesca. Vocês já devem ter visto no bannerzinho, mas eu sou psicóloga, fui formada pela UFG, que é a Federal aqui de Goiás, eu sou de Goiás. Vou falar uns 1000 uai durante a apresentação, muito provavelmente. E eu fiz, então, especialização em neuropsicologia no instituto daqui, que se chama NepNeuro. Depois eu fiz nova especialização em reabilitação cognitiva e eu termino meu mestrado agora em setembro, oremos, em neuropsicologia aplicada. Tá bom? Bom, esse é um tema, quando eu conversei com o Jean sobre a oportunidade de eu ministrar um curso livre ou uma live, né, para vocês, ele me pediu para escolher um tema que eu achasse que fosse legal, relevante, né, e que eu pudesse contribuir nesse sentido. E eu escolhi esse tema, então, da observação do comportamento, porque eu trabalho hoje como supervisora de estágio, supervisora de TCC na clínica, né, evidentemente, e eu passei um tempo também sendo revisora técnica de laudos de outros institutos de pós-graduação. E aí, o que acontece? Eu acabei percebendo nos laudos, e eu vejo também, por ser supervisora, tanto no Instituto de Formação
quanto supervisora particular, né, também, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, de modo geral, em relatar a observação do comportamento, né? Tanto em relatar, quanto em, de fato, fazer a conexão clínica do que seria isso. Então, às vezes, o pessoal não coloca nada no laudo, ou às vezes coloca, mas fica uma coisa meio perdida. E é uma coisa muito, muito, muito importante. Vocês vão ver durante esse tempo que a gente for fazendo esses encontros, nesses 2 encontros, né, que a observação do comportamento, ela é uma questão fundamental, principalmente para fazer o plano de intervenção, né? Então, assim, eu falo que a neuropsicologia sem o plano de intervenção é política das más notícias, né? Porque a gente simplesmente vai falar, você tem isso, ou você tem aquilo. Se fechar um diagnóstico, nem sempre fecha. Nós vamos falar disso hoje também. Mas, no mais, a pessoa fica sem entender, né? Às vezes a escola, o próprio paciente, a família, fica assim, tá, e agora? Né? E eu pensei que esse tema seria legal e quis trazer para vocês. Muita gente perguntou, então, se vai ficar gravada, né, essa aula de hoje. E se ela vai ficar gravada e vai ficar disponível tanto no IGTV do Instagram da Clincog, quanto no canal do YouTube da Clincog. Então, aí tá em tela para vocês, né, os canais, tanto o Insta quanto o YouTube. É só vocês seguirem. Aproveitem e sigam já agora. No Instagram, o Clincog+, tudo junto. E no YouTube é Clincog, separadinho, mais, tá bom? Além dessa aula de hoje, vocês também vão ter acesso a outros conteúdos. A gente sabe que o conteúdo da Clincog é sempre de excelente qualidade, né? E eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Então, siga a Clincog nessas redes sociais para vocês estarem sempre por dentro das novidades, das aulas, de cursos, de lives que o pessoal acaba passando. No Instagram, assim que vocês colocarem na barrinha de procurar por Clincog+, vai aparecer essa página, que é a página da Clincog. E aí é só vocês clicarem em seguir, que a partir daí vocês já vão ter acesso, então, às postagens que forem feitas no Instagram. E por lá sempre tem publicado os cursos que vão acontecer, as lives, né? E várias outras postagens aí para vocês manterem atualizados em neuropsicologia com conteúdo de qualidade, tá bom? Já no YouTube, a gente vai procurar também. Vocês conseguem ver o meu mouse? Aqui, a gente coloca lá na barrinha, como se fosse procurar um vídeo mesmo, tá bom? A gente coloca Clincog+. Esse é o logo da Clincog, então esse é o canal. E aí vocês podem se inscrever no canal. Já tem conteúdo disponível lá para vocês assistirem, um conteúdo muito bacana. E essa aula também vai estar lá. Já no YouTube, vocês clicam no canal, assim que entrar, vocês devem clicar, então, em se inscrever. Tudo bem? Que é aqui nessa partezinha aqui do inscrito. E depois vocês cliquem nesse sininho, que esse sininho é para vocês receberem a notificação. Então, assim, sempre que tiver vídeo novo, vai chegar uma notificaçãozinha para vocês. Tudo bem? E aí é só vocês clicarem lá para ficar por dentro de todas as novidades da Clincog. Bom, então vamos agora. Espero que vocês já tenham, então, se não se inscreveram ainda, que possam se inscrever agora. Quem quiser assistir essa aula depois, mais tarde, vai ficar disponível no YouTube e outros conteúdos da Clincog também. Não só essa aula de hoje, mas a aula da semana que vem, que vai ser no mesmo horário, né? Na sexta-feira, às 7 horas da noite, também vai ficar disponível por lá. Então, tá bom. Para a gente começar agora com o conteúdo da aula de hoje, eu separei algumas coisas, né, para a gente ir se orientando durante a aula. Primeiro, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o histórico da observação de comportamento. Essa parte vai ser bem breve mesmo, porque eu quero ficar mais mão na massa, né, aqui com vocês. Mas eu vou passar um pouquinho do histórico para vocês entenderem como nós estamos.
tá? Vou passar também um pouco dos modelos, que é o lugar de onde eu falo, né? Então, um pouco do modelo que sustenta essa prática que eu vou passar para vocês essa noite. Depois nós vamos entrar em observação já no contexto de consultório, que é a observação nos próprios testes, né, que a gente faz. Então, dentro das atividades que, de modo geral, os neuropsicólogos já realizam, o que a gente pode, de repente, ou modificar na tarefa, ou modificar no meu olhar, para que a gente consiga, então, ter uma observação de comportamento um pouco mais refinada. E depois a gente vai passar para a parte da observação na escola, tá bom? Que eu vou dar umas dicas para vocês. Eu acredito que a parte da escola, de observação nos outros ambientes, a gente vai acabar falando na aula que vem. Mas já para vocês terem uma ideia do que vai ser trabalhado no curso como um todo. Então, nós vamos falar de observação na escola, como entrar em contato com a escola, como que a gente faz essa observação, qual a melhor hora, né, para fazer essa observação, e como que a gente guia, como que tabula, e depois a observação em outros ambientes, principalmente vai ser por meio de vídeo, né? Vou passar para vocês um paralelo dos benefícios e dos contrapontos também de se fazer uma observação direta ou uma observação indireta do comportamento em si. Então, gente, segurei a coração de Rehab. Então, vocês vão ver que essa coisa de, eu brinco, coração de Rehab, o nosso olhar fica muito diferente quando a gente está focando, né, no plano de intervenção. Eu não sei quantos de vocês já são reabilitadores, né? E mesmo para quem não é Rehab e não tem intenção de se tornar Rehab, é muito importante que vocês adequem algumas coisas na prática de vocês para que possa ajudar o Rehab. Ou a professora, ou o fono, ou o TO, a equipe que foi, então, intervir com o seu paciente, né? A gente parte do pressuposto que a avaliação neuropsicológica, ela serve, entre outros, né, para guiar uma intervenção que seja propícia, tanto para o médico, né, para uma intervenção medicamentosa, quanto para um reabilitador cognitivo, que vai entrar já nas funções cognitivas, quanto para o fonoaudiólogo, né, ou para o terapeuta ocupacional, para o ABA, quem quer que vá pegar o nosso paciente para poder dar seguimento com o trabalho. Então, tá bom. Qualquer dúvida, gente, é só colocar no chat, agora eu estou conseguindo enxergar. Tá? Eu estou com o mouse aqui do meu lado, que não é o mouse desse computador, é o mouse do computador que está atrás dele. Toda hora eu fui querendo pegar nele, chega, eu vou colocar ele para cima. Bom, gente, então como que começou essa questão de observação do comportamento, né? Na verdade, a observação do comportamento para inferir, né, tanto estados mentais quanto a personalidade do ser humano, ele começa muito antigo, quase que tão antigo quanto a própria humanidade em si, né? Que o ser humano observa o comportamento para poder inferir sobre pensamentos, estados mentais, sobre a personalidade, sobre os temperamentos, não é isso que a gente vê nas diversas formas aí. E a gente tem mais forte aqui no Ocidente, né, essa questão da filosofia grega, né? Então, já nos gregos antigos existia essa questão de observação do comportamento, então, e mesmo do próprio biotipo, com os temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático. Não vou entrar tanto nisso, mas só para a gente ir se localizando para chegar hoje, tá? Depois na verdade antes, né? Na medicina védica tinham também os doshas, né? Que o pessoal falava do tipo de temperamento, é bem parecido com essa questão do grego, mas aí era o kapha, o vata, o pitta, que se distinguiriam na forma como eles lidam com o meio. Então um seria mais passivo, outro mais ativo, um seria mais irritadiço, né? Então, o ser humano, ele vem observando o comportamento para inferir sobre o nosso funcionamento desde muito, muito tempo. E não só inferir, mas também predizer, né, o nosso comportamento. E dentro da neuropsicologia, aí já deu um pulo enorme, né? Mas dentro da neuropsicologia, já trazendo mais para o nosso contexto atual, né?
nós vamos ter duas escolas que se distinguem bastante. Uma que é a escola russa, né, já mais com Luria, Vygotsky, Leontiev. Eu sei que eu falo isso super errado, gente. Eu acho que vocês também falam. Eu tenho um amigo russo e toda vez que eu falo Vygotsky para ele nunca entende o que eu tô falando. Então eu tenho certeza que eu tô falando errado, mas eu não consigo falar certo. Mas é por aqui a gente se entende falando Vygotsky, né? E aí, a escola russa, ela começa com uma base mais clínica, mais qualitativa, tá bom? E ela tem mais uma base na psicodinâmica também. E o mais famoso, assim, pra gente é o próprio Luria, né? Que alguns chamam de pai da neuropsicologia. Nesses alguns eu me incluo. Que o Luria fazia uma avaliação essencialmente clínica, não é mesmo? Então, tem muitos instrumentos que ele utilizava que não chegavam a ter uma padronização, uma normatização quantitativa, né? Era muito uma visão clínica, uma visão de processos, como que isso se dá. O Vygotsky também, ele vai ter uma contribuição grande na neuropsicologia, embora a gente não venha falar tanto, né, dele nos cursos de graduação, tanto de graduação, pelo menos não em neuro, né, a gente acaba falando de Vygotsky na parte da psicologia da aprendizagem, né, mas não fala tanto na parte de neuropsicologia. Mas o Vygotsky também vai ter uma influência forte, né, em neuropsicologia, com essa questão do desenvolvimento e aprendizagem, da relação entre eles. E, de modo geral, vai ser uma escola mais focada, então, em aspectos qualitativos, naquela época. Depois, a escola russa, né, continua evoluindo e vai se ter uma moderação, por assim dizer, entre a análise quantitativa e a análise qualitativa, que eu vou defender durante essa aula e durante a vida, que é o ideal para se fazer uma avaliação neuropsicológica que possa trazer o máximo, né, para o nosso paciente, possa trazer o maior benefício para o nosso paciente. E já a escola americana é uma escola que ela evoluiu muito com os laboratórios e com os testes, essa questão de padronização. O americano gosta muito das coisas tabuladas e contabilizadas, né? O que também é muito bom. Então, a gente não está aqui para, na verdade, colocar o quali acima do quanti. Não é isso que a gente vai buscar, tá bom? O que a gente vai buscar é uma harmonia. E na escola americana também, tem-se uma tendência de observação do comportamento, mas eles são mais fortes, por assim dizer, em tabular, né, o comportamento num aspecto um pouco menos dinâmico, dialético, né? Mas nós vamos ver, por exemplo, a escola de Boston, dentro da escola americana, que traz bastante também essa visão de processos, tá bom? Mas, de modo geral, a grande diferença seria uma grossíssimo modo, tá? Uma seria um pouco mais quali e a outra seria um pouco mais quanti. E o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, acabou que a gente ficou muito focado nessa parte quantitativa. Talvez até isso aqui eu que estou filosofando, tá, gente? Eu nem vi estudo sobre isso, mas a impressão que me dá é porque os testes, né, psicológicos, eles são, no Brasil, exclusivos ao psicólogo. Então, às vezes, pode ser que o pessoal ficou muito com aquela coisa, o teste só a gente que faz, então a gente vai ficar bem focado nos testes, né? Eu não sei. Eu sei que acaba a gente vendo muito, uma ênfase muito grande nos testes, em relatar percentil, em relatar score bruto, e acaba que a gente não vê muito nos laudos que a gente pega essa questão qualitativa, infelizmente. Por isso que eu achei que era muito relevante, tá bom? E mesmo na escola americana tem vários instrumentos agora mais recentes, e às vezes nem tão recentes também, que eles buscam mais essa visão processual, do processo, do como isso acontece. Mas acaba não chegando para a gente, infelizmente, até vou comentar alguns instrumentos, né, com vocês que não tem no Brasil, mas para a gente ter uma ideia do que está acontecendo fora, para ver o que a gente pode adaptar para a nossa clínica. E então aqui, como tem uma escassez,
como tem uma escassez de instrumentos, a gente acaba ficando meio limitado nessa questão, e eu vou buscar contribuir para que a gente abra um pouco, né, amplie um pouco os nossos horizontes para fazer uma avaliação mais completa ainda, né? Eu sei que vocês já fazem uma avaliação muito completa, mas estão aqui para aprender ainda mais, né? Para fazer uma avaliação mais completa ainda. Muito obrigada, Andressa. Andressa colocou aqui profissional de referência. Ela também é, viu, gente? Andressa Ribeiro. Excelente profissional. Bom, aqui eu trouxe alguns exposed. Eu trouxe alguns laudos para vocês. Cada slide é um laudo diferente. Esses laudos não são fictícios, tá? São laudos reais. E eu, evidentemente, eu ocultei o nome do paciente, né? E esses laudos não são assim, coisas difíceis da gente ver, né? Como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de ser revisora técnica de laudo, então a gente pegava um volume grande, né, de laudo para corrigir, para estar sugerindo mudanças e tudo mais. E isso é uma coisa que eu vejo não só nesses laudos que eu peguei para dar supervisão técnica, também para laudos que às vezes os nossos pacientes mesmo, né, chegam no consultório trazendo já laudo de avaliações anteriores. E, na verdade, eu pego laudos muito piores do que esses, né? Esses não estão tão ruins assim, mas a gente pega laudos piores do que esses, e esses, apesar de não estarem ruins, né, deixam muito a desejar, infelizmente. Então, aqui eu vou ler mais ou menos como quem estiver identificando, essa live é para você. Então, gente, primeiro, né, aqui a gente tem o laudo, colocou os testes utilizados, né, para avaliação do raciocínio. Eu já acho um pouco amplo, né, porque raciocínio envolve tudo, porém ok. E a gente vem aqui com essa questão score médio, score ponderado, né, e a interpretação. Primeiro a gente já perde aqui porque não coloca o score bruto, mas tá, essa parte é quantitativa, até não vou entrar muito em detalhes. Depois ele vem dizendo aqui, ó, raciocínio lógico, pensamento abstrato, raciocínio indutivo preservados, observado no subteste semelhanças. Tá? Apresentou a habilidade de analisar e sintetizar estímulos visuais prejudicada, indicada nos subtestes curvos. Aí eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, essa frase, né? E aí, qual tipo de dificuldade, né? Ele apresentou... É habilidade, dificuldade, que eu tô falando coisa aqui. Então, assim, isso pode estar colaborando para as queixas que ele tem apresentado, né? Como que essa dificuldade vai refletir no dia a dia do paciente? Por isso que eu falei, gente, coração de reado. Né? Pensa alguém que vai trabalhar para modificar o comportamento dessa criança, para amenizar as dificuldades, no caso aqui era uma criança, né? Que essa criança tem no dia a dia. Como que isso vai ajudar essa pessoa? Percebe? Aí ele continua. No subteste aritmética, obteve resultado abaixo da média, sugerindo comprometimento no raciocínio numérico e agilidade mental. Aí tá, de novo. Eu sou muito chata, gente. Se vocês perguntarem os meus supervisionandos, eu sou bem chatinha com essa questão de correção de laudo. Tá, então o que está preservado? Ele me falou aqui o que está prejudicado. Mas o que está preservado, né? E quais erros que justificaram essa conclusão? A gente vai ver um pouco mais para frente essa análise de erros, que é muito rica, então a gente não pode deixar isso de fora. Por quê? Porque às vezes até o neuropsicólogo que escreveu, ele tem uma compreensão melhor, né? Mas se ele não escreveu, eu não sei. Eu não tenho a cabeça dele grudada no laudo, então a gente precisa não só observar, mas também reportar. Tá bom? Então, houve corroboração da interpretação do teste com a observação clínica, porque a gente sabe que existem N variáveis, né, que podem alterar o desempenho do sujeito no teste. Toda frase que parece talavalesca para fazer observações. Então, processamento visual das informações abaixo do esperado, observado no raciocínio matricial. Aqui, de novo, eu fico sem saber direito como que foi isso, se é o processamento visual
de figuras complexas, de figuras simples, se foram erros de desatenção, se foram erros de impulsividade, se foi só no começo do teste, se foi no meio, se foi no final. Então, eu não tenho tantas dicas, né? Assim. E aí vem essa parte que é a parte que mais me mata, gente. A parte de personalidade, a gente vê muito, muito, muito isso. Então, tomem muito cuidado com isso. A Nath e o Jean vão fazer o hands-on de laudo, né? Já estou falando deles agora porque a gente já está falando de laudo. Então, não deixem de fazer, tá, gente? É muito importante que vocês tenham um laudo que possa ajudar o seu paciente a evoluir, a buscar melhoras para ele resolver o problema dele, certo? Ou então, pelo menos, amenizar. E outra coisa que a gente precisa é porque o laudo é o nosso cartão de visita, não é mesmo? Então, assim, eu recebo, e eu tenho certeza que vocês também recebem indicações por causa do laudo, porque o nosso laudo a gente entrega para o paciente e ele roda. Ele vai para a professora, para a fonoaudióloga, para a diretora, para o médico. Não é isso? E quando a pessoa ela vê um laudo que é um laudo diferenciado, né, um laudo que traz uma concatenação das ideias de observação, de testes, de escalas, né, e tudo mais, aquele laudo é um laudo diferenciado, você passa uma impressão de ser um profissional diferenciado que você é. Então, você não deixa aqui, às vezes você fez um excelente trabalho e faz um laudo medíocre, perdão da palavra, e aí acaba a gente não... você sendo um pouco descredibilizado, por assim dizer. Então, invista em fazer um laudo bem bacana, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, na técnica projetiva de desenho casa, árvore e pessoa, HTP, apresentou preocupação com o ambiente, antecipação do futuro, necessidade de apoio, traços de ansiedade, preocupações sexuais, exibicionismo, retraimento. Primeiro, retraimento e exibicionismo. Como assim? Mas tá. Rigidez, trauma, que tipo de trauma? Descontentamento, necessidade de controle, insegurança, demonstrando dificuldades em apresentar comportamento socialmente adequado que possa estar relacionado à maturidade. Primeiro, frase enorme. Quem está meu supervisionando também, façam isso. Não façam isso, tá, gente? Frases enormes, divididas por vírgulas. Então, façam frases menores, que fica até mais fácil da pessoa ler. Mas, independente disso, a gente tem aqui também. Isso, copiou, colou. A Andressa já está... Andressa das minhas. Obrigada, Elisângela, também. Então, o que a gente vê aqui? Dificuldades de síntese dos resultados. O que dá a impressão, e, gente, o nosso laudo ele vai para outros psicólogos também, que já viram um testezinho do HTP, né? E tantos outros. A impressão que dá é que o profissional que fez, ele fez o quê? Eles... Gente, que horror! A Milena tá falando, alguns nem trocam o nome do paciente, mas acontece mesmo. Nas intervenções, então, né, é de lei. Mas vamos lá. O que dá a impressão é que a pessoa pegou o manual do HTP, foi olhando, aqui colocou uma estradinha assim, deixa eu ver. Insegurança, aí copiou. Aqui colocou não sei o quê. Deixa eu ver. E copiou. Não se iludam. As pessoas que pegam o laudo de vocês, elas conhecem o instrumento, elas vão saber que você copiou e colou. O pobre do paciente não vai saber, muitas vezes. Se chegar numa psicóloga meio mais bravinha, a psicóloga fala, acreditem. Fala, olha, copiou, colou, eu não tenho dados para falar da personalidade. Então, primeiro, esse é um laudo, ele já me tira um pouco, né, da credibilidade até no resto do laudo, porque eu já estou começando a pensar que esse profissional copiou e colou, e ele não colocou aqui. Observem que nenhuma dessas partes foi mencionada absolutamente nada de observação do comportamento, tá bom? Nem de observação do comportamento e nem de correlação com a queixa clínica. Então, vamos seguindo, né? Nesse outro, é um outro laudo. Ele colocou aqui o resultado, percentil, interpretação. Aí ele colocou, né, no teste de figura complexa de Rey, o percentil menor ou igual a 10, que avaliou o planejamento e dados perceptivos do que foi apresentado e o que foi conservado espontaneamente pela memória, fulaninho obteve resultados abaixo da média pela sua idade. Começou. Aí a gente já faz, né, as observações, tá? Qual dos elementos do teste
que o teste avalia, que teve maior contribuição para a pontuação baixa? Que ele avaliou o planejamento e os dados perceptivos, né? E também o que foi conservado na memória. Tá? E ele tirou nota baixa por causa de quê? Foi por causa do planejamento, foi por causa da percepção, foi por causa da memória, a pessoa não sabe por que foi. E, independente disso, qual que é a implicação dessa dificuldade percebida para a sintomática do paciente? Né? Então, a gente tem aí que tomar bastante cuidado, pessoal. E aí a gente continua, né? O teste AEAVA, ele tem novamente nada de observação. Isso eu estou colocando para vocês, gente, é como eu falei. Os laudos são quase metafóricos, porque eles são parte de uma infinidade de laudos. Eu não coloquei mais porque ia ficar muito longa a aula. Mas vocês com certeza já viram na clínica de vocês laudos parecidos ou piores, como eu coloquei para vocês. Depois segue o teste RA-VLT, que avaliou a memória de curto prazo verbal, A1 igual a 5, memória de curto prazo episódica verbal, A6 igual a 6, e memória de longo prazo episódica verbal, A7 igual a 7, apresentou percentis igual a 50. Creio eu que foram todos 50, né? Então, indicando que o fulaninho está dentro da média. Há prejuízos significativos no B1 igual a 2, mostrando alterações na capacidade de aprender e de reter novas informações. Perceba aqui que teve já uma diferença de B1 para 1 e ele não fez nenhuma colocação a esse respeito. Porque, então, se ele está com a memória de curto prazo verbal ok em A1, por que não está em B1? Mas ok, seguimos. Mostrando alterações na capacidade de aprender e de reter novas informações. Há prejuízos também na interferência proativa, ou seja, quando memórias antigas dificultam a formação de novas memórias, e na interferência retroativa, quando novas memórias afetam a capacidade de recordar memórias antigas. Na verdade, seria aprendizado, mas também passa. Só que o que a gente vê aqui, né? Nessa parte. Interferências, ele não falou nada sobre interferência. Então, às vezes, o paciente ele está relembrando a lista de palavras, ele fala um monte de palavra que não tem nada a ver. Não sei se aconteceu isso ou se não aconteceu. Estratégias que ele fez para relembrar as palavras. Não sei se teve, não sei se não teve. Fadiga. Nesse laudo não tem nem a curva de aprendizagem. Geralmente quase todo laudo tem, né? Nesse não tem. Eu não sei se ele fadigou, não sei se ele caiu o desempenho. Eu não sei se esse B1 igual a 2 foi por causa do cansaço, de já ter repetido 5 vezes. Estou aqui induzindo que tenha sido isso, né? Deduzindo que tenha sido isso, mas não sei, pode ter sido alguma outra coisa, algum fator ansiedade, ele pode ter tido várias interferências, então ele falou B1, 2 palavras, mais algumas que não eram da lista. Então, assim, a gente perde muito, muito, muito. A pessoa que pega o laudo para ler, ela não vai ter tanto elemento para falar, né? Gente, tô olhando aqui meu tempo já tá lá nas cucunhas, eu tô no comecinho do negócio. Mas, enfim, então, assim, ele falou as mesmas palavras sempre. É porque tem paciente que começa, fala algumas palavras, depois segue falando aquelas palavras. Ele falou palavras diferentes. Às vezes ele não entendeu o comando, acontece isso. Vocês que aplicam teste, vocês já viram. Às vezes o paciente fala algumas palavras e ele não repete, apesar da instrução, né? De que ele pode repetir as palavras, que ele deve repetir, na verdade. Às vezes o paciente não faz isso, então já me informa sobre o funcionamento desse paciente, saber desse dado. Não tem nada, não falou se teve primazia, se teve recência, cadê a curva de aprendizagem? Não tem. O que beneficiou ou prejudicou? Então a repetição fez ele melhorar, fez ele piorar, ele subiu, chegou no platô? A gente não sabe. Então, novamente, aqui um aspecto extremamente prejudicado para a gente conseguir deduzir sobre o funcionamento. A Cíntia perguntou aqui, quando a criança apresenta prejuízo grave na atenção, é importante citar que isso pode estar interferindo? Cíntia, é importantíssimo citar que o prejuízo na atenção pode estar interferindo. Importantíssimo. Inclusive, eu vou falar aqui com vocês, a gente vai ver essa questão da atenção, né, mais especificamente, que é uma das coisas que é mais importante, né, da gente colocar no nosso laudo e mesmo da gente estruturar a nossa sessão, tá? Com base na capacidade do nosso paciente. Porque se o meu paciente ele tem um déficit atencional e lá pelas tantas ele não está prestando atenção em cucunhas,
não me é interessante seguir com a testagem, às vezes, porque ele pode dar um resultado que não me fale daquilo que eu estou testando. Por exemplo, eu tenho um paciente com déficit grave atencional. Aí, eu pego e começo a fazer com ele, sei lá, o VISC, o D2, o PPP, e eu deixo o RAVLT por último. A minha sessão é de 1 hora. Eu deixo o RAVLT para depois da primeira meia hora. Isso acontece muito. E aí, o que acontece? O meu paciente já não está me lembrando nada. Porque não está com atenção mais. A gente vai ver aqui alguns estudos sobre essa questão da atenção. E aí, eu vou ter os meus resultados. Eu jogo fora no lixo? Claro que não jogo o resultado fora no lixo. Só que eu tenho que ter consciência que aquele resultado está sofrendo interferência da capacidade atentiva extremamente reduzida. E nisso, gente, eu falo para todos os meus alunos, todo mundo que já fez supervisão comigo, se é para escolher uma coisa para estudar, estuda função. Estuda função. Sabendo a função, a gente sabe o que cada teste avalia, sabe o que pode estar interferindo e o que pode não estar interferindo, tá bom? E aí, aquele resultado do RABLT, ele vai me falar muito mais da atenção, apesar de ser um teste de memória, ele vai falar muito mais da atenção sustentada do que da própria memória, da capacidade de memória do meu paciente, tá bom? Aqui, esse outro aqui, que nossa, a gente chega, começa a ficar feliz e para, né? É outro laudo, né? Funções executivas. Aí colocou como definir maloide lisa, excelente, fez citação à APA, né? Aqui, as funções executivas envolvem tomada de decisão, planejamento, estabelecimento de metas, solução de problema, flexibilidade cognitiva, monitoração da aprendizagem, autorregulação, atenção, memória de trabalho e julgamento. Ótimo. Estas funções somadas são responsáveis pela integração, capacitação do indivíduo em tomar decisões, avaliar e adequar seus comportamentos às situações do dia a dia. Perfeito, definiu muito bem função executiva. Assim sendo, nos testes utilizados para avaliar as funções executivas, a paciente apresentou desempenho médio superior. Pronto, acabou. Uai, gente. Aí, eu falei que ia ter um uai, tem que ter vários uai, que senão não é de Goiás, eu perco até o meu passaporte goiano. Aí, tá, e o que isso quer dizer? Então, todas as habilidades, né, de função executiva estão preservadas? Como que a função executiva dele, então, pode colaborar para amenizar a dificuldade? Porque se esse paciente está fazendo avaliação neuropsicológica, alguma dificuldade ele tem, né? Ou então, ele está fazendo para ver se ele é altas habilidades, mas isso é bem menos frequente, né? De modo geral, os pacientes vêm porque eles estão com dificuldades. Então, se a função executiva dele, né, é médio superior, primeiro porque 50 não é médio superior, mas ok, é tudo que é médio superior. Como que ele viu isso? Entendeu? Isso tem alguma correspondência clínica? Ele percebeu isso na clínica dele? O paciente não tem queixas de função executiva. Gente, paciente sem queixa de função executiva nem existe, né? Tô brincando. Mas função executiva geralmente está comprometida, né? Uma ou outra questão de função executiva é muito comum de estar com alguma dificuldade, né? Então, mesmo que seja, vamos colocar aqui, tá tudo beleza, né? Ele avaliou tudo em todos os testes de função executiva que ele fez, deu médio ou médio superior. Essa é uma facilidade individual do indivíduo. Pensa no REAB, gente. Põe a mão no coração, pensa no REAB. É uma facilidade, então, para ele poder trabalhar com o paciente dele. Ele vai poder já lançar mão dessa boa funcionalidade dele em função executiva, né? Os testes estão indo de encontro, né? Vão ao encontro né, da história clínica, da observação. A gente não tem dados. Tá, então por que isso é um problema? Como eu falei para vocês, esses laudos são muito frequentes. Laudos, assim, são muito, muito frequentes mesmo, né? Não só no começo de carreira, infelizmente. Igual eu falei com vocês, a gente pega laudo de gente, né, que está há bastante tempo no mercado e que, infelizmente, não é melhor do que os que eu apresentei para vocês. E por que é importante, então, Valesca, eu colocar, né, fazer uma avaliação mais ecológica, apresentar a observação do comportamento do meu paciente, né? Gente, eu tô chorando com esse tempo. Mas tá. Por quê? Eu coloquei aqui 2 artigos para vocês, mas a gente procurar vai achar muito, só que daí a gente ia delongar muito, né?
Mas esses artigos são artigos que vão apresentar para a gente limitações, né, da testagem neuropsicológica. E o que a gente tem? Os resultados do teste têm pouca correlação, né, tem pouca validade ecológica. Eles não nos informam tanto sobre o funcionamento no dia a dia do paciente. É claro que, de alguma forma, eles nos informam, porque senão a gente nem fazia, né? Teste, é igual eu falei, eu não estou propondo aqui para vocês esquecer teste e ficar só com a avaliação ecológica, apesar de que é possível. Mas os testes também nos dão dados muito valiosos, tá bom? E a gente não pode esquecer dos testes. Mas a gente tem que complementar. A gente não pode ficar só em teste e falando, fulaninho tirou tanto no teste tal, tirou tanto no teste tal, ele é médio superior, ele é médio inferior, ele é inferior. Ou é superior. Não pode. Isso não informa sobre o paciente. Não informa sobre o dia a dia do paciente. Não ajuda a fazer um plano de intervenção, tá bom? Além disso, né, igual eu coloquei, uma maior dificuldade para aplicar os achados na avaliação de um possível plano de intervenção. Como que eu uso a função executiva do fulano de percentil 50, 70? Como que isso me ajuda a fazer um plano de intervenção para ele? Como que eu sei o que ele pode fazer e o que ele não pode? Certo? É pouco informativo. Geralmente, os nossos laudos, de modo geral, eles falam um pouco das potencialidades do nosso paciente. Então, essa é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente fica muito focado no que está prejudicado, em falar do que está prejudicado, e a gente acaba minimizando, né, subestimando o que está preservado. Para a pessoa que vai fazer o plano de intervenção, né, para o REAB ou para o outro profissional, ele precisa de saber o que está preservado também. E isso é nosso papel. Vou só dar uma lidinha aqui. A Kelly falou que está nadando nervoso. Verdade, a Andressa falou, como diz o Malloy, na avaliação teste, a coisa mais importante das menos importantes. Isso mesmo, Andressa. A Lara colocou, sem contar que muitas vezes, quando os testes são comparados entre si, eles já nos dizem muito. Uns fazem mais sentido com observação do que outros. Exatamente isso, Lara. Isso mesmo. A Larissa falou, ótimo, Andressa. Obrigada, Larissa, por estar aqui. A Larissa foi minha supervisora, gente, perfeita. Sou quem sou também devido a Larissa. Créditos sejam dados. Também a gente tem uma difícil compreensão para os não clínicos, né? Então, assim, como eu falei para vocês, né, os laudos e tudo que a gente produz em avaliação, ele vai para o professor, para a família. Pensa uma família lendo isso, né? A figura de rei, o fulano tirou tanto, percentil não sei que tanto. O que isso ajuda a mãe da criança a entender e a dar suporte para essa criança de uma forma adequada, né? Além da interpretação errada dos resultados, né? Então, por exemplo, às vezes é uma questão muito mais atencional. Vou citar o exemplo da colega, que ela colocou sobre a reabilitação e a atenção, né? Um prejuízo grave de atenção. Às vezes eu posso ter um prejuízo tão grave de atenção que eu ter feito a reabilitação naquele momento da minha sessão, ou mesmo algum outro teste, pode estar prejudicando. Por exemplo, o que a gente vê muito são pessoas com dificuldades visuais e a pessoa fazendo uma leitura quantitativa apenas dos parâmetros de atenção, que na maioria, porque a gente tem, né, dígitos e alguns do Neupsilin, alguns poucos testes que não dependem de percepção visual. Mas, de modo geral, os testes de atenção no Brasil dependem muito de percepção visual. Se você não faz uma ressalva clínica que aquela pessoa, ou de velocidade motora, se você não faz uma ressalva clínica, aquele teste não te vale para nada. Você pode até utilizar o teste, mas ele é quase que qualitativo. Ou então para você ver como que naquele tipo de atividade a pessoa pode sair, mas aquele teste não vai te informar sobre a atenção. Tá bom? Então, tenham muito cuidado com isso, gente. Então, assim, não é porque o teste é de atenção que ele avalia a atenção apenas. Ou que o resultado que aquele teste vai te dar é um resultado que informa sobre a atenção. Então, a gente tem que ficar macaco velho nessa coisa. Ai, que linda. Bom, gente, uma outra coisa que eu coloquei aqui para vocês e que eu acho muito importante da gente falar, né? Eu gosto dessa frase, que é um morango não é um merengue.
Então, quando a gente vai olhar para o comportamento, não é porque o nosso paciente tem um comportamento que ele tem uma síndrome. Como eu falei para vocês, né? Que a questão do diagnóstico. A gente vê muito neuropsicólogo seco no diagnóstico. Parece que se não faz diagnóstico, chega da formiga, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque pode ser que ele tenha uma dificuldade, por exemplo, uma hiperatividade, né? Quantos quadros não tem hiperatividade? Não é só o TDAH que é hiperativo. Então, às vezes, a pessoa vê um sintoma de hiperatividade e já quer fechar TDAH. Calma, você tá nervoso, dá uma segurada. Nem sempre é isso, né? Então, pensem nisso. O morango não é um merengue, tá bom? Então, a hiperatividade não é um TDAH. Ela é uma hiperatividade. Ele pode ser um TDAH, tanto quanto ele pode ser um transtorno bipolar, não é? Como ele pode ser uma alteração de sistema límbico por outros motivos. Igual a gente tem aqui, a gente tem um morango, ele pode ser um donut de morango, ele pode ser um merengue, porque pode ser que seja também, né? Ele pode ser uma torta de morango, ele pode ser um sorvete de morango, ou ele pode ser um morango, só um morango. A mesma coisa com o nosso sintoma, ou com o sinal, que a gente percebe na clínica, tá bom? Então, uma criança que ela estava ansiosa, ela pode ser só um traço ansioso, ela pode estar ansiosa só com você, então a gente tem que observar bastante coisa, tá bom? Como ela pode ter sim um transtorno de ansiedade? Pode, mas ela pode ter outras tantas coisas. Ela pode estar ansiosa porque ela é uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa nesse sentido, e ela está numa situação de testagem, mas ela não tem um transtorno ansioso. Então a gente tem que tomar também muito cuidado com essa daí, tá bom? Agora eu vou ler. A Maísa falou: Valesca é maravilhosa, grata por ser minha supervisora. A Maísa também perfeita. Meus supervisiorandos, graças a Deus, estou muito bem com eles. São muito amados do coração e todos excelentes profissionais. A Gisele falou: Puxa vida, então, que bom perceber que estou assertiva nos meus laudos. Faço da forma como que está descrevendo. Aprendi com a doutora Jaqueline Brisqueta. Ah, mas daí, né? Excelente. Muito bom. Gratidão por esse curso. Que bom que você está gostando, Gisele. Bom, então eu vou apresentar aqui alguns modelos para vocês. A gente tem o modelo DIR, né, que é o Developmental, Individual, Difference and Relationship Based, né, que seria o desenvolvimento, diferenças individuais e aspectos relacionais, né, baseado em relações. Que a gente vai ter o quê? A gente vai fazer a nossa avaliação neuropsicológica, que muitos chamam de avaliação neuropsicológica compreensiva também, tá bom? Esse é outro termo que vocês podem encontrar, que ela vai se pautar nessas diferentes bases, né? Por assim dizer. Então, eu vou considerar o aspecto genético, que isso tem a ver com a minha capacidade de processamento, com o meu perfil sensorial, com aspectos orgânicos, né? Então, eu preciso de ter isso em mente. Eu preciso também de ter em mente o ambiente, não posso deixar para lá, né? Tanto a questão da estimulação, quanto a questão cultural, e a gente vê que mesmo no Brasil, a gente tem uma variação grande, né, cultural, igual se a gente vai para o sul ou para o norte, por isso que é interessante também essas tabelas diferentes por regiões, não é? A gente tem várias diferenças culturais, então às vezes também a gente não chega a ter uma região diferente, mas de uma pessoa que é da zona rural para uma pessoa que é da zona urbana também. A gente vê diferença grande, tanto de vocabulário, quanto do que é da funcionalidade. Então, e a gente tem a tendência, né, em colocar o paciente de zona rural como necessariamente menos estimulado. Mas não, ele é menos estimulado para algumas coisas, mais estimulado para outras. Então, é comum nós vermos crianças de zona rural que já sabe tirar leite da vaca, ajudar com a casa, vender queijo na feira, né? Então, a gente tem vários aspectos funcionais aí preservados. Então, a gente também não pode dar um peso maior ou uma valoração melhor a um aspecto da aprendizagem do que a outro. E a gente tem que saber também fazer a ressalva disso quando a gente estiver interpretando os nossos testes, tá bom? E o outro são diferenças individuais, então o próprio temperamento da criança tem que ser levado em consideração.
também coping, né, que é estratégias de enfrentamento, os interesses da criança. Então, quando a gente for montar a nossa avaliação, a gente tem que levar todos esses aspectos, tanto para a escolha de bateria, quanto para a forma de apresentação desses estímulos, tá legal? Quanto para a interpretação desses resultados. Então, tá. Esse modelo, ele vai propor aí pra gente 6 core functions, né? Por assim dizer, 6 funções primordiais pra gente observar durante a nossa avaliação. E durante todo o período de avaliação, a gente tem que estar observando esses fundamentos, por assim dizer, que é o social, motor, cognitivo, a linguagem, o espacial e o sensorial. Só que aí o que a gente percebe, né? Que, na verdade, uma coisa está muito ligada à outra, que eu coloquei por último, devia ter posto primeiro, né? São interrelacionados, né? Então, uma criança, por exemplo, que ela tem uma socialização mais desenvolvida, ela acaba desenvolvendo a linguagem. Isso no desenvolvimento típico. Tá? Porque ela tem um interesse social maior, então ela tem o interesse de se comunicar mais e ela acaba, então, desenvolvendo mais a linguagem. Por exemplo, desenvolvendo mais a linguagem, a gente sabe que linguagem puxa muito o raciocínio, então acaba desenvolvendo também o raciocínio. Ai, aqui, deixa eu ver. A Sueli falou, sua maneira de abordar o conteúdo é muito estimulante, dá vontade de continuar vendo. Ai, que lindo! Então, continua, Sueli. Morango não é merengue, foi ótimo. Muito obrigada, gente, pelos feedbacks. Estou toda felizinha aqui. Minha supervisora é internacional, fala inglês fluente. É Edilene, muito obrigada, gente. Então, como também que esse paciente ele vai lidar com estranhos, né? E com as figuras parentais. É muito diferente a relação que ele tem com você, da relação que ele tem com os pais dele. Isso a gente tinha... quando eu vou falar mais de figuras parentais, dessa relação, eu falo mais sobre isso, mas eu tenho alguns exemplos bem legais para passar para vocês. Então, também a questão do discurso, da troca de turno, do volume que a criança fala, da altura da produção. E nisso, gente, a gente já tem até... artigos falando, por exemplo, que crianças com dificuldade de aprendizagem, elas acabam tendo uma produção mais baixa durante o contexto de avaliação. Eles acabam falando menos ou falando mais baixo. Isso já é indicativo, até porque, né, evidentemente, como é uma situação de testagem e acaba testando o que ela não faz tão bem, elas ficam mais retraídas. Por isso que é importante depois a gente fazer a avaliação de outros contextos, porque a gente pode ter uma falsa impressão de retraimento dessa criança. Então, se dirige a estímulos sensoriais ou ela evita. Então, se a gente quer fazer uma atividade nova, eu vou passar para vocês durante esse curso também várias atividades ecológicas para a gente fazer durante a avaliação. Né? Ou então tem algum barulho, a gente percebe se ela evita ou se ela vai procurar saber, né? Que fala um pouco sobre a sensorialidade. A solução de problemas, isso eu faço muito, eu indico a vocês que façam também. Deixa ficar um pouco mais dificinho, ver como é que a criança se vira, né? Então, como que ela consegue fazer isso? Ela pede ajuda para você? Ela tenta solucionar sozinha? Ela fica mais ansiosa? Tudo isso é muito importante. Então, se ela utiliza símbolos, né? Tanto palavras, gestos, desenhos, objetos, como representação do que ela quer. Gente, nessa parte tem um estudo do Vygotsky que é muito interessante, que o pessoal até então colocava uma cena, né? Para as crianças descreverem o que estava nessa cena complexa. E aí as crianças descreviam elementos isolados, elas não descreviam uma interação entre eles, né? E aí, até então, as pessoas tinham chegado a uma conclusão que a percepção das crianças era isoladas. E aí o Vygotsky, ele muito revolucionário, gente, perfeito, nunca errou. Ele pega e faz a tarefa semelhante, mas ele pede para que as crianças descrevam aquela cena em mímicas. E aí começa a aparecer várias questões relacionais nessas mímicas. Elas fazem as atividades demonstrando que elas entenderam a relação. Então, a dificuldade estava na linguagem. Elas não tinham a linguagem ainda evoluída o suficiente para criança de 2 aninhos, tá, gente? Para poder explicar essas relações, mas isso não quer dizer que elas não percebiam. Então, né, a gente tem também esses outros símbolos e a gente vai fazer bastante uso deles durante a avaliação.
A gente tem aqui também, né, consegue realizar pontes lógicas, estruturar o raciocínio, planejar ações, discutir opiniões. Então, às vezes acontece muito, né? O paciente chega, a gente sempre faz, né, aquele momentinho de raporte, como foi a semana, como você passou, você gosta disso, você não gosta daquilo, você acredita que eu não gosto, para a gente ver se ele defende a opinião dele ou não. Lembrando sempre que tudo aqui é interrelacionado. O Andressa está aqui querendo meio ponto na média. Tô brincando, Andressa. Te amo. Então, a gente tem aqui, né, a escola russa, então, né, de neuropsicologia, que vai ser mais o viés que a gente vai pegar para essa aula. Né? Então, são dois principais expoentes dessa escola, que é o Luria e o Vygotsky, e eles vão mostrar para a gente a importância essencial do uso de símbolos. Então, eu quero deixar para vocês aqui um livro de indicação, tá? Que é o Formação Social da Mente, é maravilhoso. Infelizmente, tem muitas obras, tanto do Luria quanto do Vygotsky, que ainda não tem tradução para gente, e quem não achar muito difícil, estude russo, e aí pode ler. Mas, assim, mesmo os que já têm, é de uma riqueza enorme, então eu indico muito que vocês leiam. A gente também tem a inter-relação dialética entre os elementos da cognição, que é isso que eu falei para vocês. Então, a gente tem essa questão da linguagem interferindo no raciocínio, o raciocínio interferindo na atenção e na memória, e é tudo muito interligado. Então, é muito importante que a gente tenha uma clareza, né, de como que uma coisa pode estar interferindo na outra. Como que, de repente, essa dificuldade que apareceu no teste do meu paciente pode ser, na verdade, um outro construto que está ali influenciando. Como que eu vou saber? Não vai ser na folha de resposta, e muito menos na tabela. Vai ser na observação, né? A Neon pediu para repetir o nome do livro. Chama Formação Social da Mente, do Vygotsky. Tá bom? Isso, Lara, Formação Social da Mente. A gente acha fácil ele no Google, procurar, mas comprem. A gente também vai ter o papel fundamental, né, das diferenças qualitativas para análise do desenvolvimento. Porque, às vezes, uma mesma tarefa, a criança consegue fazer, só que mesmo ela não tendo um desenvolvimento tão amadurecido quanto uma outra criança. Quando a gente for falar aqui de cada partezinha dos testes, vocês vão ver como que, às vezes, a pontuação mascara um pouco essas nuances, tá bom? E também, né, para o guia de plano de intervenção. Os dois eram bastante envolvidos com essa questão do desenvolvimento. Eu coloquei esse aí, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês. Aqui a gente chama de pula carniça. Depois eu fui ver que era pula cela. Eu achei bem mais, como que fala? Bem mais civilizado, né? Chama pula cela do que pula carniça, coleguinha. Mas enfim, se a gente acha essa brincadeira com esses dois nomes, né? Qual que é a relação, então, do desenvolvimento e aprendizagem para o Vygotsky, né? Por que eu coloquei o pula carniça aqui? Porque ele vai defender que não é um antes do que o outro. A aprendizagem, ela ultrapassa e traz o desenvolvimento com ela. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar de pula carniça. Se não tiveram, não brinquem mais, que vai ficar entrevado. Esses dias a gente vai tentar brincar dessas coisas, não dá certo mais, hein? Mas peço as crianças para brincarem perto de vocês. O que acontece no pula carniça é que uma criança pula a outra e ela fica aqui e depois a outra pula. Não é isso? Pelo menos devia ser, né? Então, assim, a relação do desenvolvimento e da aprendizagem é muito parecida, porque uma dá suporte para que a outra possa, né, evoluir, passar daquele limite, e aí a aprendizagem passou, vem o desenvolvimento e passa e vai impulsionando para que a aprendizagem continue, então, desenvolvendo. Tá? Por causa disso, a gente vai ver aqui algumas funções que são bem importantes da gente observar. Se a gente tem essa relação, então, de desenvolvimento e aprendizagem, onde um ultrapassa e puxa o outro, então eu preciso estudar não só o que o meu paciente consegue fazer sozinho, mas o que ele consegue fazer com ajuda, o que ele consegue fazer com a aprendizagem. Aí vocês vão relembrar um pouco da graduação. Se eu estiver indo muito devagar, vocês me avisem, tá bom? Porque às vezes vocês já viram esses conceitos, não sei. Então, o que a gente tem? Nós vamos ter áreas, né,
no desenvolvimento dessa criança. A gente vai ter a área de maturidade, que é o que ela não consegue fazer nem com auxílio. Você pode ajudar a criança que mesmo assim ela não vai conseguir fazer essa tarefa. São as habilidades que a criança, né, tá além do que ela pode processar. Então essa área a gente vai chamar de área de maturidade, tá? A gente vai ter também, eu vou fazer um e outro para depois fazer o do meio. A área do desenvolvimento real, que a gente chama. Esse desenvolvimento real é o que a criança consegue fazer sozinha. Ela já não precisa mais da sua mediação e do seu auxílio, que é o que os nossos testes geralmente vêm, né? Apesar de que a gente tem uma parte de treino, né? De modo geral, o nosso teste mede o que a minha criança vai conseguir fazer sozinha, sem auxílio. Tá bom? Ele vê o desenvolvimento real, o que é muito bom, mas não é suficiente, tá? Então, é a habilidade que a criança já tem domínio daquela habilidade. E aqui a gente vai ter, que é o conceito introduzido pelo Vygotsky, a zona do desenvolvimento potencial, né? Depois a gente vai ver a zona de desenvolvimento proximal, mas o desenvolvimento potencial é o quê? É o que a criança consegue realizar com ajuda. Às vezes ela não consegue fazer sozinha, mas também não é uma zona de maturidade, né? Senão, se ela completamente não consegue, estar fora do alcance dessa criança. Ela consegue fazer se você mediar. Tá? Então, a ajuda de um adulto ou a ajuda de uma outra criança pode ajudar essa criança, então, a conseguir fazer essa atividade. Percebam o quanto que isso é importante para a reabilitação? Porque para a reabilitação vai ser justamente aqui que a gente vai entrar. Não adianta a gente fazer reab com desenvolvimento real. A criança já sabe. E não adianta também eu fazer reab com imaturidade, com a área de maturidade. Porque a criança não sabe e eu não posso ficar esperando o desenvolvimento dela acelerar, chegar num tempo para ela conseguir fazer. Eu vou frustrar essa criança à toa. Então, eu tenho que agir no desenvolvimento potencial, na zona de desenvolvimento proximal, que eu já vou falar para vocês. Para vocês lembrarem, gente, muita gente confunde, né? Que é desenvolvimento real ou é desenvolvimento potencial. É vocês pensarem o seguinte, desenvolvimento potencial, quando a gente fala com uma pessoa assim, nossa, você tem tanto potencial, né? Aí a pessoa tá lá cantando feio, tadinha, aí a gente pega e fala assim, não para não, você tem potencial, não é? A gente que é muito amigo da pessoa assim, ou não, né, que ela tá cantando feio, aí a gente fala, não, para não, você tem potencial, você chega lá, não é isso? Então a gente lembra disso, potencial é o que eu consigo chegar lá, com ajudinha. Sozinha eu não consigo ainda, mas também não é uma coisa assim, nossa, fora dos meus parâmetros, chegar. Tá bom? Que bom, Gisele, que você gostou. Então, por que eu vou precisar saber, então, qual que é a minha zona de desenvolvimento proximal? Porque é ela que vai ser o foco da intervenção. E o que é, Valesca? Zona de desenvolvimento proximal. Ela vai ser essa zona entre o meu desenvolvimento real, que é aquilo que eu já consigo fazer sem ajuda, do meu desenvolvimento potencial, que é aquilo que eu só consigo fazer com ajuda. Pensando naquela ideia do pula carniça novamente, essa zona aqui é onde eu tenho que intervir. Então, eu não posso deixar de colocá-la no meu laudo. Só que eu só vou conseguir inferir se eu fizer mediação. Não é isso? Eu não vou conseguir inferir essa zona só com o teste e com dado quantitativo. Então, a gente vai precisar observar várias outras coisas. Então, a maioria dos testes, né, como eu falei para vocês, só vem em zona de desenvolvimento real. É muito útil, mas não é tão interessante assim para a nossa intervenção. Tá? E não adianta fazer política das más notícias. Sinto muito, você tem isso. Tá? E o que a gente vai fazer a partir daí? Então, como que a gente vai ver isso no nosso consultório? Né? A gente vai... uma avaliação neuropsicológica fundada nessa escola russa, ela vai propor níveis de mediação, para que a gente possa perceber, então, se o nosso paciente vai melhorar ou não. Tem o livro, eu não tenho certeza absoluta do título dele, mas, se eu não me engano, chama Avaliação Neuropsicológica Fundamentada em Luria e Vygotsky. Quase certeza. A Avaliação Neuropsicológica Fundamentada em Luria e Vygotsky, que é da Jana Gloisman, que ela vai fazer, vai trazer, então, essa escola russa aqui pra gente, riquíssimo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, né? A Mafá falou pra gente, perfeito, mas claro, impossível. Ai, gente, que bom!
Tá sendo muito reforçadora essa aula. Então, a gente tem o questionamento, então, de estratégia. Para que serve o questionamento de estratégia? Para iniciar uma reflexão, para eu focalizar a atenção da criança, né? Como assim? O que seria esse questionamento da estratégia? É claro que eu não posso fazer isso, gente, nos testes que eu vou pontuar, tá bom? A gente vai fazer isso com outras atividades, que são parecidas com o teste. É meio do Xing Ling, assim. Mas eu vou passar para vocês que atividades que a gente vai fazer isso. E o que seria, né, o questionamento da estratégia? A criança está lá fazendo e a gente pega e fala assim, fulaninho, como que você está fazendo para resolver isso? Entenderam? Então a gente chega no fulaninho e fala assim, nossa, fulaninho, legal, por que você fez desse jeito? Você vê que a gente não está dando dica ainda. Nesse nível de mediação, eu não estou dando dica para o meu paciente. Eu estou focalizando a atenção dele. Que às vezes ele estava fazendo ali no pilotinho automático e tudo. Quando eu pergunto, por que você está fazendo assim? Como que você está resolvendo isso? Ele começa a ter o quê? Metacognição. É mesmo? Como que eu estou resolvendo isso? Qual a estratégia que eu estou usando? Não é? Então, ele inibe a impulsividade, começa uma reflexão, vai possibilitar a correção de decisões erradas pela própria criança. Quantas vezes a gente assim, não pensa tanto no contexto da avaliação? Pensei nas crianças que vocês conhecem, né? Quando a criança está fazendo alguma coisa, aí você fala assim, fulaninho, o que eu falei para você fazer? Aí ele fala assim, nada. Aí você fala assim, tem certeza? Você falou para eu tomar banho. Não precisa nem de ser o fulaninho, é a gente mesmo, não é? Às vezes a gente pega e fala assim, nossa, será que eu tinha que fazer alguma coisa hoje? Aí alguém pega e fala assim, você não tá esquecendo nada, não? Aí a gente, tô esquecendo. Então, é esse nível de mediação, tá bom? Esse é o primeiro nível de... A Milena colocou a prática neuropsicológica fundamentada em Lurie Vygotsky. Isso mesmo, perfeito. Esse é o livro. Essas coisas aqui que eu tô falando agora estão nesse livro, tá bom? Depois a gente vai passar então para o suporte intermediário, que vai servir para quê? Para a pessoa entender o problema, para explorar os estímulos, considerar informações simultâneas. Ai, tem alguém riscando. Toda aula minha tem alguém para riscar. Mas tá. Considerar informações simultâneas de duas ou mais fontes, tá bom? Identificar as características que são importantes para a realização da tarefa. Então, por exemplo, se eu vou fazer, fiz procurar símbolos, o fulaninho saiu muito mal. Mas eu vi que, de modo geral, na capacidade intelectual dele, ele tinha condições de ter saído bem. Então, eu faço um que parece o primo do procurar símbolos, só que eu coloco outros estímulos ali da minha cabeça. E aí eu começo a falar assim, olha aqui, fulano, quais que tem aqui? Aí ele fala, é esse e esse. Tem algum igual aqui? Que é mais ou menos o que a gente faz no treino, sabe? Só que a gente continua fazendo com ele por um tempinho mais longo. E a gente vê até onde ele consegue fazer, pra gente ver o quê? Se isso tá no potencial ou não. Porque se eu dou ajuda 2, 3, 4 vezes, são até 3 vezes que ele propõe, e o fulaninho não melhora, aquilo tá em área de maturidade. Tá bom? A gente vai primeiro questionar, não funcionou. Aí a gente passa para o suporte intermediário, depois a gente vai para o último suporte. Fez o último suporte, a gente já não contabiliza aquela resposta como desenvolvimento potencial, tá bom? Então a gente vai falar nesse sentido, que é meio que assim, dando muita dica para o fulaninho, mostrando, olha esse aqui, como é que ele tá aqui, bem mais próximo, tá? Mas se ele passar nisso, ele ainda está nessa zona de desenvolvimento proximal. Mas como vocês sabem, é uma zona. Então ele pode estar tão mais próximo do desenvolvimento real, que é a primeira dica, né? Questionamento de estratégia, quanto ele pode estar mais perto aqui da área de maturidade. Então eu vou identificar características importantes para a realização da tarefa. Eu falo, olha, esse aqui, será que você está considerando isso? Olha só o que está faltando, tá bom? Então, a gente analisa diferenças, semelhanças dos estímulos que a gente estiver trabalhando. E, por último, a gente tem a assistência máxima, que é o quê? Você escolher a resposta correta. Pensando aqui, fazendo um correlato, né, com os testes que a gente já utiliza, a assistência máxima seria o exemplo e a assistência intermediária seria o treino, por assim dizer, que a criança faz sozinha, mas a gente vai corrigindo. Tá? E a assistência máxima é quando eu faço. Tá vendo? Coloquei até a foto para vocês aí da mãe fazendo. E a gente às vezes pode tentar, faz uma assistência máxima e depois volta para a intermediária.
para ver se agora a criança vai. Depois ela ter visto. Se não foi, não foi. Tem problema. Não força também para não frustrar a criança, tá bom? Então a gente explica a razão da escolha. Olha, esse aqui eu coloquei sim, porque olha, esse aqui tá aqui. Pensando no procurar simples. Entenderam? Então a gente já vai fazendo dessa forma para a criança ficar bem consciente do que está sendo pedido. Então, a gente explica a razão da escolha, né? A gente resume a tarefa para a criança, é isso que a gente vai fazer, olha só o que eu fiz, é isso que você precisa fazer. A imitação, gente, vai ter um papel fundamental na aprendizagem. E a gente tem que ter isso em mente quando também está fazendo a avaliação, né? Então, a gente precisa focalizar a atenção nas características das diferenças, no que eu vou fazer, então, nessa tarefa, no que está sendo pedido. Então, a gente vai ter, então, alguns tipos de realização da tarefa. Vamos ter, então, o tipo independente, que vai ser o número de respostas válidas, que é aquela resposta de desenvolvimento profissional e correta. A criança fez sozinha, sem nenhuma ajuda. Então, a gente vai ter isso como uma realização independente. Ai, o Jean ainda me falou que eu tinha errado aqui. Eu escrevi errado, gente. Ficou independente, ficou faltando N. Desculpa. Eu vou consertar ele para depois mandar para vocês. A gente vai ter, então, também a melhora evidente, tá? Que é o número de tarefas que vão ser realizadas com o auxílio do examinador. Então, a gente pegou e deu, e a gente vai anotando. A gente não precisa colocar tudo isso no laudo, mas a gente precisa de falar um pouco do que a criança consegue fazer com ajuda. Então, a partir da mediação, a criança foi capaz de realizar essa e essa tarefa. Não precisa descrever a tarefa também, tá, gente? Então, assim, a partir quando apresentado um modelo, a criança foi capaz de realizar contas de somar de um número, ou contas de somar de 2 números. Quando questionada sobre, a criança foi, então, capaz de alterar o seu comportamento para emitir a resposta adequada. É isso, gente, é uma frase, não vai alongar tanto assim o laudo de vocês e faz muita diferença para quem for reabilitar. Ou a gente também tem nenhuma melhora evidente, que é quando a gente faz a tarefa pelo nosso paciente, tá bom? Então, essas a gente não vai contabilizar. A gente coloca ela na zona da imaturidade. Então, beleza, gente. O que a gente vai ver? Nós vamos ter, então, as dificuldades percebidas, ela é um misto do que é primário, do que é secundário e do que é terciário. Não é isso? Então, é importante eu discriminar o que é primário, o que é secundário, o que é terciário. Tanto na minha avaliação, para eu saber interpretar os dados e escolher as tarefas de acordo, quanto no meu laudo, tá bom? Então, os déficits primários, eles são o cerne da minha dificuldade. O déficit primário vai ser assim, por exemplo, se eu tenho um déficit primário de linguagem, eu posso ter uma dificuldade social que, na verdade, ela veio por causa da minha dificuldade de linguagem. Eu não consigo me comunicar de forma adequada, e isso acabou gerando retraimento social. Eu fiquei, gente, no começo da minha carreira, patinando com uma paciente 1 ano, porque ela vinha com uma questão de psicoterapia, mais depressiva, né, e não queria sair de casa e tudo, e lá pelas tantas, ela falava, nossa, eu falo demais, eu falo umas coisas nada a ver, e comigo, nada daquilo. Comigo ela falava tranquilo, não falava nada demais, não falava coisa nada a ver, eu ficava assim, nossa, realmente ela tá com uma crença disfuncional, né, acerca do pensamento dela. Até o belo dia que eu chamei o marido dela, e ele falou que realmente ela dava muitas gafes em grupo. A mulher, gente, com 50 e sei lá quantos anos, depois de muito patinar, na época eu nem era neuropsicóloga, eu comecei a fazer neuropsicologia com esse paciente. A gente fez uma avaliação, encaminhei ela para a fono, ela tinha DEPAC. E aí, realmente, como ela tinha a pista visual da minha boca, que é um pouco chamativa, né, gente? Ela não saía fora, ela fazia leitura labial. Quando ela estava num grupo de pessoas, por causa do DEPAC, ela começava a falar outras coisas que não tinha nada a ver com o assunto, com o que estava acontecendo. Vocês às vezes conhecem, quem não conhece tem curso da Clean Cog, tá? Do processamento auditivo central.
Então, assim, aí ela começava a se perder e ela falava coisas que não tinham nada a ver com o contexto e ela acabou, então, as pessoas davam respostas mais ríspidas, né, para ela, ou então ficava assim, nossa, como assim, o que você está fazendo? E ela ficou com uma dificuldade secundária social e uma dificuldade terciária de humor. Percebem como isso é importante? Às vezes a gente está julgando como primário uma dificuldade que é secundária ou terciária. Então, os déficits secundários, eles são oriundos dos primários, enquanto que os déficits terciários podem ser formas de compensação. Então, às vezes, eu tenho um paciente que não sai de casa ou que não faz determinada coisa, eu acabo considerando aquilo como um déficit, e é, na verdade, uma compensação para ele não entrar em contato com o déficit real. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Eu espero que tenha ficado claro para vocês com esse exemplo da minha pacientinha. Minha pacientona, né? que hoje é uma grande amiga. É um amor ela. Então, pronto. Aí eu falei um pouco para vocês, então, da escola russa. Vou comentar um pouco agora com vocês sobre o modelo de Boston, para não dizer que não falei das flores, porque na escola americana, a gente também vai observar uma crescente importância dada aos processos. A escola americana, o modelo de Boston, né, que é o modelo focado em processos, que é Process Approach, ele começou com a Edith Kaplan, que é essa senhorinha bem simpática aí no nosso slide, por volta da década de 60. E ela tem uma influência da psicologia da Gestalt. O que é da psicologia da Gestalt? Aquela questão mais primária mesmo, que a gente, o todo é diferente das partes, né? Então, para a gente tem que olhar o todo. Então, ela é muito focada na análise dos erros. E a Edith Kaplan, ela acabou observando nos pacientes dela que pacientes com diagnósticos diferentes, eles tinham tipos de erros diferentes. Então, por exemplo, pacientes com demência, ou demência vascular, ou demência frontotemporal, eles acabavam pontuando mal numa tarefa de memória, mas o tipo de erro de um e do outro era diferente. Então, ela começou a avaliar mais quais os tipos de erros que aconteciam com cada um. Ela começou a dar mais valor para isso. Além disso, também, mesmo tarefas de praxia eram diferentes. Enquanto uns ficavam assim, só molão e não conseguiam responder, né, a tarefa de praxia de forma adequada, outros ficavam perseverando no movimento. Nenhum deles pontuava, os dois ficavam com 0, mas é muito diferente um e outro, né? Então, ele vai focar nessa análise dos erros. Como vocês vão lembrar dos laudos que eu apresentei para vocês aqui no começo, nenhum tinha análise dos erros. Eu não sei por que o paciente saiu mal. E é muito importante eu saber. Então, a gente pode ter a mesma pontuação, e não só de erros, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui que mesmo os acertos, pontuação máxima, às vezes a gente tem funcionamento diferente. E ela vai colocar uma questão bem importante, que é de testar os limites do paciente. Então, onde que o paciente consegue chegar? Tá, ele chegou no critério de interrupção, mas às vezes a gente percebe que o paciente consegue ir um pouco mais. Quem nunca, né, a gente deixou o paciente seguir no cubus, mesmo depois que ele estourou o tempo, e o paciente vai e consegue fazer o modelo do cubus, não é? Então, assim, o que esse paciente tá com dificuldade? Não é tanto de raciocínio, não é inteligência fluida, ele consegue chegar lá. A capacidade ele tem, mas ele pode ter dificuldades outras, daí eu não vou saber te dizer, mas pode ser ansiedade, pode ser praxia, pode ser velocidade de processamento, pode ser rigidez, pode ser 1000 coisas, mas não é inteligência fluida, tá bom? Que é aquilo que o teste se propõe a medir. Então é legal a gente testar os limites do paciente. Aí eu coloquei aqui uma citação, não gosto, tá, de colocar muito texto nos slides, como vocês viram, mas eu achei muito importante essa citação, então eu copiei ipsilitris. Eu vou ler aqui para vocês. A abordagem do processo é baseada na suposição de que a maneira como a criança realiza a tarefa é tão importante e possivelmente mais importante do que a pontuação usada quantitativamente para descrever o resultado do desempenho da criança. A abordagem de processo também reconhece que as respostas incorretas são tão importantes para a interpretação quanto as respostas corretas, e que a maneira pela qual uma criança executa uma tarefa pode fornecer uma visão dos processos mentais que a criança provavelmente utiliza na tentativa de concluir a tarefa.
Portanto, observando cuidadosamente como a criança executa uma tarefa, além da pontuação obtida na tarefa, o clínico pode gerar hipóteses sobre as funções de autorregulação, que estão ou não sendo usadas para executar a tarefa. Então, tudo aquilo que a gente viu até agora. Como que a criança está resolvendo a tarefa, aquilo vai me dizer muito mais do funcionamento da criança do que só se ela resolveu ou não, tá? Porque a abordagem focada no processo envolve observar o que a criança realmente está fazendo durante o desempenho da tarefa. A interpretação não envolve a aplicação de um conjunto pré-determinado de regras de pontuação, mas envolve a descrição de como a pontuação foi obtida. Então, isso é muito importante. Por isso que eu copiei Ipsilitris, eu acho que fala bastante sobre o que seria, então, a escola de Boston, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Peguei o VISC porque o VISC é carro forte, né? Acaba sendo carro forte da gente na neuropsicologia, então quase todo mundo conhece. Se não, todo mundo, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui tem um estímulo. Uma das coisas que ela fazia também, eu indico que vocês façam, às vezes a gente não compra, né, gente? Mais de um. Quem compra o VISC, compra o vazio e aproveita o cubos. Mas a gente pode fazer cubinhos parecidos numa outra tarefa e dar mais cubos. Vê se a pessoa faz modelo com mais cubos. Vocês estão vendo aqui, ó, que usou mais cubos. Não, usou 9, né? Mas olha só, é uma das sugestões da própria Kaplan. Dá mais cubos para a pessoa ver se... Porque muitas vezes o paciente fala, né? Tá faltando cubo, tia. Tá faltando cubo. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade, né? Ele tem uma dificuldade de gestalt, tem uma dificuldade de perceber como que pode ser feito aquilo. Mas, às vezes, não é praxia, às vezes, não é percepção. Não é? Então, eu dando mais desculpa para o paciente, eu vou poder já informar mais sobre outros componentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que é o estímulo, a figura A e a figura B. Olha como que esses dois pacientes, apesar dos dois vão ficar com 0, como que o funcionamento mental deles é diferente no A e no B. Completamente diferente, né? Igual aqui eu coloquei para vocês, né? Isso aqui tudo eu peguei de paciente meu, tá, gente? Que a gente vê na clínica. Vocês com certeza já viram muitas respostas diferentes também, às vezes a gente não se atenta para isso, né? O que tem em comum entre a abelha e a borboleta, né? Que é uma questão de semelhanças do VISC. Tudo isso aqui vai com 0 pontos. A pessoa fala assim, não sei. Ou a criança que fala, a borboleta faz mel, e a abelha faz mel e a borboleta é colorida. Isso aqui, a criança, a gente fala que é off-task. Não consigo. É alguém que está colocando o risquinho pra gente. Eu passei, deixa eu voltar. Numa outra aula que eu dei, colocaram esse risquinho também. Deixa eu ver se eu voltando e desvoltando. Ai. Não consigo. Infelizmente. É um dos nossos alunos que tá decorando o slide pra gente. Então, assim, a pessoa que fez o risquinho que tem que apagar. Nesse caso, a gente vê que o paciente nem sequer processou o comando da questão. Porque a gente pede o que ele tem em comum, né? Agora, porque ele não processou, vou ter que investigar mais. Eu não sei se foi memória operacional, eu não sei se porque a criança, às vezes, não sabe a resposta e ela dá a resposta qualquer uma, só para não ficar sem resposta, né? Mas a gente sabe que ela falhou em entender o conceito da questão. Se ela colocar gostam de flores, aí esse asterisco que eu coloquei é porque eu marco assim quando eu faço inquérito. Eu quase sempre faço inquérito, mesmo quando não tem que fazer inquérito. Só que quando tá marcado no manual que não tem que fazer inquérito, eu faço inquérito, só que eu não pontuo se ele evoluir. Mas eu faço, para me pensar no desenvolvimento profissional. Então, assim, às vezes fala que elas gostam de flores. Aí você fala assim, como assim? Me explica melhor. Aí ela vai para exemplo concreto, né? Porque assim, a abelha gosta de flor, né? Só que para fazer o mel. E a borboleta gosta de flor, mas só para ficar bonita. Que eles fazem muito essa ligação da borboleta com bonito, né? Mafá, vai lá. Obrigada. Ou então, são coloridas. São coloridas, pontua 0. Mas são coloridas, gostam de flores, já tá melhor do que a abelha faz mel e a borboleta é colorida. Percebe? Ele já tá vendo uma semelhança. Não é a semelhança que eu quero, mas ele tá vendo. Ou então, gosto de borboletas e de abelhas, mas eu não gosto de baratas. Tem uma semelhança, só que é uma semelhança muitíssimo mais concreta do que, por exemplo, elas gostam de flores. Entenderam? Então, é item por item, gente.
que a gente vai ter que ir olhando para a gente deduzindo sobre o comportamento, né, desse paciente. Ou, por exemplo, respostas de um ponto, que a pessoa fala, não sei. Aí a gente pergunta, quando fala não sei, às vezes eu repito a pergunta, tal e qual. Porque elas voam, né? Sei lá, errei, né? A gente já vê muito mais assim, ele é capaz de fazer a associação, ele tem a inteligência, que é o que o meu teste está medindo, para fazer essa associação, essa abstração, mas ele não responde muito mais por uma outra questão, que pode ser ansiedade, insegurança, né? Pode ser dificuldade de sobre aceitação ou não. Então aí a gente já tem um outro tipo de resposta. Ou assim, a gente pode falar só elas são animais. Às vezes eu falo, como assim? Animais, ué. Que é goiana e fala uai, né? Ou então eles colocam a borboleta é colorida e a abelha é preta e amarela. Aí você repete a pergunta do mesmo jeito. E aí ele pega e fala, tem anteninha. Você vê que tá bastante concreto. Eu acho até que gostam de flores, é praticamente aqui do mesmo modelo do tem anteninha. Mas aí no VISC a gente pontua como 1. Mas é bem mais concreto. Ou então, igual eu coloquei, são animais, é só isso mesmo. Quando ele não evolui. E respostas de 2 pontos, que igual eu falei para vocês, são o critério máximo já, mas que também são diferentes. Me falam assim, tem resposta de 2 pontos para resposta de 2 pontos, são completamente diferentes. Então, a gente tem a resposta de 2 pontos, são insetos. Às vezes, gente, algumas, principalmente paciente, às vezes autista, eles falam só assim, insetos. Vermelho e azul. Cor. A gente viu o que ele fez, mas não coloca nem o verbo. Percebe como tudo isso é importante? A gente tem que ser bem Sherlock Holmes quando estiver fazendo a nossa avaliação. Todo movimento, toda palavrinha é importante pra gente. Então, a pessoa que falou são insetos, ela vai pontuar 2 pontos do mesmíssimo jeito que a pessoa que falou assim, são insetos voadores, são essenciais para a polinização, são comuns nas diversas partes do mundo. Eu já peguei gente, pessoa que respondeu assim, também são bastante utilizados em forma de animação, como insetos amigáveis, principalmente para crianças ou pessoas do gênero feminino. Eu acho que é isso. Olha o tanto de associação que essa pessoa conseguiu fazer. Ela conseguiu fazer que são insetos voadores, é o principal, mas olha o vocabulário, a estimulação dessa criança. Percebe? Olha o acesso ao léxico que essa criança tem, olha o tanto de conceitos, né? Polinizadores, meu Deus, né? Então, assim, tinha até uma vez um grupo que alguém colocou, não sei o que, são artrópodes, né? Aí até a gente teve que olhar, nossa, é artrópode ou não é? E era. Mas, enfim, né? Então, assim, a gente vê que são qualidades muitíssimo diferentes e me falam muito da diferença entre um paciente e outro. Então, eles são bichinhos. Assim. E mostra, né? Eles são bichinhos. Então, assim, essa criança dos são bichinhos assim, quando, gente, que ela tá no mesmo grau de abstração ou de sofisticação do raciocínio do que essa do insetos voadores essenciais para polinização, ou de são insetos voadores, isso é o principal. Nunca, né? E todas elas pontuam do mesmo jeito. É muito importante a gente relatar e observar, né, essas nuances. Então, gente, baseado nesse modelo de Boston, a gente vai ter, por exemplo, o VISC Integrated. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Infelizmente, é um VISC que não está disponível no Brasil. Teve o VISC Integrated 4 e tem o VISC Integrated 5 também, que está em uso agora, né? Que é esse aqui que eu coloquei no cantinho para vocês. A fotinha dele, né? O VISC 5 Integrated. E o que ele vai colocar? Ele coloca novos subtestes. Então, ele dá opções de múltipla escolha. Ele dá, por exemplo, os semelhanças visual, tá? Então, assim, nisso, ele realmente foi pensado nessa escola de Boston, de processo de Boston. A Andressa está falando, gente, acho que esse exercício só dá para fazer pelo celular. Quem estiver assistindo pelo celular, vai na borracha e tenta apagar. Uma hora alguém consegue. Gente, da última vez quem fez os riscos foi uma amiga minha. E depois ela até me contou que era ela que tinha feito os riscos. Que ela deixou o telefone no bolso.
Ela falou que em computador também. Ela deixou o telefone no bolso e acabou fazendo os riscos. Provavelmente é isso que aconteceu. A pessoa estava assistindo no celular, acabou fazendo outra coisa e deixou e tá lá fazendo risco no bolso. Decorando os nossos slides aqui pra gente. Então, gente, mas aí o VISC Integrated ele vai trazer vários novos testes, né? E novas possibilidades, subtestes, para a gente poder ver ainda melhor essa questão dos processos, tentando sanar essas dificuldades e diferenciar esses pacientes. O paciente que responde não porque ele tem uma dificuldade de linguagem, do paciente que responde não porque ele tem uma dificuldade de abstração, o paciente que erra no dígitos, mas ele esquece só o último número, então ele tem o dígitos com pistas. Tá? Outra coisa é o dígito, gente, que horror. O dígitos mesmo, quando tá com 5 dígitos, às vezes a pessoa volta 4 certinho, né? E errou 1, ela vai com 0. Nunca que é a mesma coisa do que uma pessoa que errou tudo. A gente tem que também ver interferência. Então, às vezes você fala, o paciente ele repete para você 2 números da sequência anterior. Olha a interferência. Quem é que relata isso no slide? Pode ser honesto. Pouquíssima gente, a gente quase não vê isso. E olha o tanto que isso é importante para quando eu for fazer uma intervenção com essa pessoa. Para informar para a professora o que está acontecendo com ele, por que ele está errando, que é por causa da interferência. E é claro, gente, eu comecei na minha clínica como psicanalista. Verdade seja dita, eu comecei como psicanalista lacaniana. Então, a gente fala, né, na clínica psicanalítica, que o que é importante volta. Que principalmente quando a gente está começando, né? E, ai, meu Deus, pega e fica atrás do supervisor, como é que eu faço? Porque o paciente falou não sei o quê, eu não sei se na próxima sessão eu chego perguntando da coisa que ele falou na sessão passada, ou se eu deixo para lá, e nananã. E aí, a orientação que o pessoal dá na psicanálise é sempre essa, de que o que é importante volta. E eu acho que isso serve para tudo, foi uma coisa que eu levei para a vida. Então, na neuropsicologia também, o que é importante volta. Então, se ele tiver uma dificuldade de interferência no dígitos, provavelmente ele vai ter no RAVLT, provavelmente ele vai ter na observação da professora, provavelmente ele vai ter no FTT, porque ele tem uma dificuldade com interferência. Se apareceu uma vez em um subteste só e nada mais apareceu interferência, a gente pode procurar que deve ser alguma coisa mais pontual. Então, pode ter sido daquele dia, pode ter sido daquele subteste específico, tá bom? Então, a gente tem que observar sempre o que repete, o que vem com frequência, o que está na clínica, no teste, na queixa e nos informantes e na escola, tá bom? E aí eles têm uns critérios de interrupção diferenciados também, no VISC Integrated. Ai, gente, eu não sei como é que apaga isso, não. Então, mas o que eu posso fazer? A gente não tem o VISC Integrated. Então, né? Hoje eu tenho 1h30, não é 2. Eu vou mostrar só essa parte, então, para vocês e eu termino, tá bom? Então, o que a gente pode fazer na nossa clínica, já que a gente não tem o VISC Integrated? Eu posso fazer a análise das respostas qualitativamente, igual eu mostrei para vocês, né? O 0 pontos, 1 ponto, 2 pontos. Eu posso fazer opções similares com estímulos diferentes. Eu vou mostrar para vocês já uma das opções que eu fiz, que a gente acaba usando com os pacientes. Igual procurar símbolos que eu falei com vocês. Façam outros símbolozinhos, coisas parecidas. Tem a folhinha que anda rodando por aí nos grupos, né? Que é a folhinha da aritmética, que aí você tira um pouco a questão da memória operacional e vê se ele consegue fazer a continha, né, com apoio do papel. Tem também pontuar até o critério de interrupção, mas deixar a atividade continuar para você fazer a análise qualitativa. Ontem, eu peguei um paciente no dígitos de ordem direta que ele foi mais ou menos. E aí, no ordem inversa, ele foi bem melhor. E aí, ele pontuou mais. Aí, eu voltei para ordem direta. Eu pontuei daquele jeito, depois eu voltei para ordem direta. E aí, realmente, ele chegou só até aquele valor, que, na verdade, era o SPAN. O SPAN dele que era curto e não uma dificuldade de memória operacional. Então, mas não custa nada. Eu vejo, podia ter sido que ele tivesse melhorado. Então, ele tivesse feito, ele tivesse melhorado com o treino.
por assim dizer. Então, a gente pontua até onde dá. Chegou no critério, porque a gente não pode mudar também, né, gente? Muito cuidado. Pontuou, chegou no critério de interrupção, a partir dali você não pontua mais. Mas se você achar que o paciente consegue ir mais, você pode ir. Aí no VIS que a gente não pode mediar, tá? Para não ensinar a fazer o VIS, porque senão a gente queima ele para uma próxima aplicação. Mas nada me impede de fazer um teste parecido, o primo do VISC, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, Tangram, um monte de coisa, na aula que vem. Ela colocou, a Camila perguntou, aplica a aritmética do VISC com papel e lápis, mesmo os exercícios? Sim, tem a folha qualitativa do VISC, que são os mesmos exercícios com papel e lápis, que eu acredito que seja do VISC Integrated, tá bom? A Maria das Graças falou, sou psicanalista lacaniana, especializando em neuropsicologia. Nossa, que perfeito. Nem se preocupe, porque separa as duas praxis. Não, mas não me preocupo. A neuro sustenta meu desejo de poder trabalhar e investir cada vez mais em conhecimento. Abraço. Que bom, Maria das Graças. Tenho certeza que a sua formação em psicanálise lacaniana também vai te ajudar muito, né? Observar essa questão da cadeia de significantes e tudo, a gente acaba tendo um olhar diferenciado, tá bom? Não se envergonhe da sua formação lacaniana, né? Por mais que tenha quase que uma pressão, né, nesse sentido, é bem legal também a gente ver um olhar bem diferenciado de quem veio da psicanálise. O próprio Luria também tinha uma base bem psicodinâmica, tá bom? E por último, atenção aos comportamentos não verbais. Então, a questão da fadiga, né, e tudo, a questão da hiperagitação, talvez seja a hora de parar com a testagem formal. Agora, só para a gente encerrar aqui, porque eu passei um pouquinho aqui do meu tempo, eu vou mostrar para vocês algumas folhas, né, que eu coloquei para quando a criança vai mal no semelhança, eu acredito que seja uma dificuldade de linguagem, né? Aí a gente faz esse aqui, a gente faz odd one out, que é assim, retire o que não combina. Percebe que o que a gente está buscando da criança é a mesma coisa, o mesmo princípio de semelhanças? Parece o conceitos figurativos também, né? Só conceitos figurativos a gente pega o que combina. Esse é um pouco mais fácil. A gente vai pegar o que não combina. E tem um grau de dificuldade crescente. Esses slides todos vão ser disponibilizados para vocês, tá bom? Eu acho. Pode disponibilizar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, peixe, 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 pato. E, além disso, propositalmente, eu peguei os peixes com uma corzinha mais parecida, né? Aí eu pergunto qual deles que tá fora. Aqui, flor, 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 cogumelo. Qual deles que tá fora? É um pouco mais difícil do que o peixinho e o pato. Porque é tudo planta, né? O peixe e o pato, acaba que um é peixe e o outro é pato, é um pouco diferente. Se bem que cogumelo não é planta, mas para criança quase sempre é. Então, a gente pega, né? Mas a forma também das flores aqui, a cor já não tá igual, mas a forma tá bem parecida. Então, ele já precisa de um pouco mais de abstração do que a anterior. Aqui já tá bem parecido. Percebe? Esse aqui, às vezes, as crianças erram. Então, a gente tem maçã, pera, laranja e a cebola. Então, qual desses que não é? Então, a criança já vai ter que ter o conceito de frutas e vegetais, né? Para ela fazer, então, essa tarefa. Esse aqui, mais um para vocês, mais difícil ainda, porque são todos coloridos, né? São aves e o gatinho. Então, qual desses aqui que tá fora? Isso aqui, gente, foi um exemplo para vocês do que é tarefa. São tarefas que levam 2, 3 minutinhos para a gente fazer, não custa nada, né? E não sei, Genelva, como que vai ser. Parece o Colômbia. Parece o Colômbia também. Então, assim, esses estímulos também, eu tenho visto na minha clínica que as crianças gostam muito. Vocês podem ver que isso a gente sempre vai ter que adequar, viu, gente? É o contexto social, não sei se eu vou falar isso na frente, na próxima aula, mas adequar o contexto social, adequar a linguagem e adequar os estímulos à idade e à capacidade intelectual. Que às vezes a criança tem uma capacidade intelectual mais baixa, apesar de uma idade maior. E aí eu acabo não vendo desenvolvimento potencial porque eu fico com os meus estímulos baseados na idade, tá bom? Eu preciso de ver potencial. Então, assim, essa aqui, gente, o pessoal costuma gostar bastante, porque é bichinho, porque é colorido, porque é foto, tá bom? Então, as crianças acabam gostando muito. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou só pensar esse slide, eu juro, é o último. Só para fechar esse raciocínio com vocês. Passando em 10 minutos, gente, desculpa. Isso porque eu achava que dava para passar a aula inteira em 2 horas.
TDAH. Enfim, a gente tem aqui, então, teste de atenção por cancelamento, né? Eu coloquei aqui 2 pacientes com a mesma idade, o mesmo score bruto e a mesma pontuação padrão. Olha só a diferença que não faz a descrição do comportamento, gente. A gente tem aqui... Ai, eu tenho que tirar o chat aqui da frente. Marcelo agitava os pés enquanto procurava pelas figuras-alvo. Após os primeiros 30 segundos de busca, dispersou-se, comentando sobre o novo jogo que havia visto na escola. Alegrou-se com o final do tempo, dizendo que estava cansado daquela tarefa. Ou seja, né, a gente já vê aqui uma questão de inquietude, de hiperatividade, distração. E aqui uma outra criança que foi exatamente o mesmo score bruto, exatamente a mesma pontuação padrão. Vejam se o problema dessa outra criança é a atenção. João Pedro analisava cuidadosamente cada figura, tornando a olhar frequentemente para a figura-alvo. Figura-alvo. Repetia baixo para si mesmo. Não posso esquecer nenhum, não posso esquecer nenhum, não posso esquecer nenhum. Após terminar uma linha, retornava e conferia a próxima linha para só então passar para a próxima. Na verdade, teve um erro também. Ele fazia, voltava e via de novo. E mesmo ele tendo o comando de que ele ia ter pouco tempo, né? Para depois passar para outra. Ficou extremamente frustrado quando o tempo acabou. Olha como o mesmo resultado bruto, o mesmo resultado ponderado, né, o mesmo resultado padrão de normativo, me falam sobre 2 crianças completamente diferentes. Então, gente, eu espero... A gente terminou o nosso encontro de hoje. Obrigada, Janelva. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, tá bom? Para a gente continuar. Na próxima sexta-feira, eu vou fazer um spoiler aqui, vou passar meio rapidinho os slides, para vocês verem aqui o que a gente vai trabalhar. Né? Eu vou trazer para vocês sobre amigos imaginários, o que é a resistência a responder os testes. Vou passar para vocês várias atividades ecológicas, tá? Para vocês utilizarem na clínica, como que a gente vê cada um, e observação direta na escola, e o uso de vídeos. Também isso que a gente vai ver, então, na semana que vem. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês que ficou aqui, então, até esse final comigo aqui, numa sexta-feira à noite, né? E eu aguardo vocês para a sexta que vem. Não deixe de seguir a gente. Quem gostou, quiser indicar para os amigos, essa aula vai ficar disponível, tá bom? No YouTube e no Instagram. E aí vocês podem rever também, se depois na aula que vem tiverem dúvidas dessa aula, a gente pode tirar as dúvidas. E aí, é isso. E muito agradecida a todos vocês. Muito obrigado por todos os feedbacks positivos. Foi muito reforçador para mim dar esse curso. Eu espero vocês, então, mais para frente em mais cursos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu não sei se a Nath quer falar alguma coisa. Eu nem olhei no telefone aqui. Beijo, galera. Já pode sair. Só se mesmo a Nath for falar alguma coisa. Não sei nem se a Nath tá aí. Você não vai finalizar essa página? Tô aqui, tô aqui. Não, é isso. Essa página é isso mesmo. Era só para mostrar para vocês a diferença do comportamento de uma criança e outra, né? A gente vê que aquele resultado dela diz respeito à atenção, uma dificuldade de atenção ou não, enquanto que a outra é muito mais influenciada por uma questão de ansiedade, talvez até de um transtorno compulsivo, alguma coisa assim, a gente ia ter que ver, né, em outros testes, né? Como eu falei para vocês, pega da psicanálise, o que é importante sempre volta, né? Então a gente vai ver em outros testes, em outras atividades. Mas como que isso é diferente, me fala sobre funcionamentos diferentes, apesar da pontuação estar igual. E é isso, galera. Muito obrigada e tenham uma excelente noite, todos vocês. Se a Nath quiser falar alguma coisa, pode falar, Nath, senão a gente já finaliza. É isso, Valesca. Só agradecer pela aula. Amei e ansiosa já para sexta-feira que vem. Que bom! Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Vamos aqui. Eu tô penando aqui pra sair.